Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de São Tomé, festa de São Tomé Apóstolo. Peçamos também a sua intercessão. Evangelho de João, capítulo 20, do 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tomé não estava presente na primeira aparição. Sua ausência se torna teologicamente significativa. Ele representa a tensão entre a fé e evidência, entre o crer e ver. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Dídimo significa gêmeo. Teologicamente, Tomé simboliza o homem dividido entre a fé e a dúvida, entre a experiência e a razão, entre o visível e o invisível. A ausência dele já indica uma ferida. Ele se afasta da comunidade no momento da revelação. João 20, 25. Se eu não vir, não colocarei o dedo, não crereis. Que aparece o núcleo da sua crise. Ele exige prova empírica, transforma a fé em verificação sensorial, reduz o mistério ao controle humano. Não é incredulidade pura, mas uma fé em transição. 8 dias depois, Jesus entrou estando fechadas as portas. O 8º dia é profundamente simbólico. É o dia da nova criação, é o domingo cristão, é a plenitude da ressurreição. Jesus atravessa as portas fechadas. O ressuscitado não é limitado pela matéria. Sua presença não depende de barreiras humanas. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Não sejas incrédulo, mas crê. Ele conduz Tomé da dúvida ao encontro, da prova à fé, da ferida à confissão. Cristo entra na lógica do discípulo. Mas para elevá-la. Meu Senhor e meu Deus. Aqui chegamos ao ápice cristológico do Evangelho de João. É a confissão mais explícita da divindade de Cristo nos Evangelhos. Tomé passa da dúvida à fé, da análise à adoração, da prova ao reconhecimento de Deus. Felizes os que não viram e creram. Aqui Jesus amplia o alcance da fé, não é mais baseada na visão física, torna-se adesão ao testemunho apostólico, abre espaço para todos os cristãos da história. É a fé da igreja. A dúvida não é o fim da fé. Tomé não é excluído pela dúvida, não. Pelo contrário, a dúvida o conduz a Cristo. Muitas vezes temos medo de questionar. Maria, quando ela questiona o anjo: como acontecerá tudo isso se eu não conheço o homem? Maria está questionando, não por questionar, porque ela está usando da sua razão, da sua fé racional. A fé e a razão são 2 asas que conduzem a Deus. O documento da igreja sobre fé e razão são como 2 asas que conduzem a Deus. Então a fé me leva também, a razão me leva a ter fé e a fé também me conduz à razão. São 2 asas. Quando uma asa é quebrada, o passarinho não alça voo. E quando as 2 asas estão juntas,
esse passarinho vai alçar voo. Nós precisamos ter uma fé também racional, mas também uma fé teológica, de acreditar mesmo sem ver. Então aqui Tomé, ele questiona, mas ao mesmo tempo depois ele professa fé. Tomé também, ele viu, quando Santo Agostinho ele diz, né? Tomé viu o homem e confessou Deus. Ele tocou a carne e adorou o Verbo. Da humanidade de Cristo, a sua divindade. São Tomás de Aquino. A incredulidade de Tomé serviu mais à fé da igreja do que a fé expressada dos outros discípulos. A dúvida de Tomé gera uma confissão mais forte. A fé cristã se fortalece pela confirmação racional e sensível. Eu creio. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Aumenta a minha fé. Senhor, eu não preciso de mais provas. A grande prova é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. A grande prova é o amor de Deus pela humanidade. Cristo que veio ao mundo, que deu a vida por nós. Essa é a grande prova do amor de Deus. A incredulidade de Tomé foi mais útil que a fé dos outros, porque confirmou a verdade da ressurreição. São Gregório Magno. Peçamos ao Senhor no dia de hoje, nessa sexta-feira penitencial, a graça de uma fé viva, a graça de uma fé profunda. Que São Tomé interceda por nós para que sejamos cada vez mais anunciadores da Boa Nova, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, que possamos crer no Senhor mesmo sem ter visto. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Nós cremos pela experiência, nós cremos pela fé, nós cremos pela palavra, pela doutrina, porque nós cremos naquele que veio dar a vida por nós e deu a vida por nós para que agora nós tenhamos vida. Deixa Cristo entrar em sua história, deixa Cristo entrar em seu coração para te transformar, para te renovar e te purificar. Sobre vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.